Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, do versículo 54 até o versículo 58. E mais uma vez nos deparamos com essa situação da falta de fé em Jesus Cristo. Primeiramente, nós notamos o quê? As autoridades religiosas, ali do tempo de Jesus, não acreditavam que Jesus fosse o Filho de Deus, que Jesus fosse o Messias, que Jesus fosse Deus. E como nós já vimos, eles estavam com aquela intenção de matar nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Jesus está em Nazaré. Aqui, só um detalhe, nós sabemos que Jesus ele nasceu em Belém de Judá, onde Davi havia nascido. Mas após o nascimento de Jesus, nós sabemos que o rei Herodes quis matar Jesus. E aí, como ele não conseguiu fazer isso por meio dos 3 reis magos, depois você pode ver ali no capítulo 2 do Evangelho de São Mateus, os 3 reis magos chegam para adorar nosso Senhor que havia nascido, e Herodes, por inveja, com medo de perder o trono, quis logo matar Jesus e havia falado com os 3 reis magos que eles fossem ver e quando eles vissem, encontrassem, que mandasse avisar. E aí os reis magos vão, depois que eles encontram, aí eles vão embora, são estimulados, melhor, avisado em sonho. Está no capítulo 2, versículo 12 do Evangelho de São Mateus. Lá diz assim: avisado em sonhos de não tornarem a Herodes, voltaram para a sua terra por outro caminho. E aí Herodes, sabendo disso, mandou matar todas as crianças menores de 2 anos, e foi uma fatalidade. Imagine, todas as crianças menores de 2 anos foram mortas para que, dentre essas crianças, Jesus fosse também morto. Mas ainda não tinha chegado a hora de Jesus morrer, então isso não aconteceu, graças a Deus. E aí o anjo avisou também para José para levar o menino para o Egito, o menino e a sua mãe, Nossa Senhora e Jesus. Eles foram para o Egito depois de um
de um tempo, quando Herodes morreu, eles retornaram, vieram do Egito e foram para Nazaré. Então, Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Então, aqui quando o Evangelho está dizendo que Jesus dirigiu-se para a sua terra, para Nazaré, lá na Galiléia, onde ele foi criado. Então, Jesus foi crescendo, claro. Chegou o momento em que Jesus se apresentou, e isso para ficar melhor para você entender, depois vocês peguem o capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, que ali vai narrar Jesus quando entra na sinagoga de Cafarnaum, e ele abre o livro do profeta Isaías e ele começa a falar as profecias que Isaías havia falado, que é Isaías 61, que diz justamente isso: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. E todos quanto estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. E ele começou a dizer: hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos eles davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam de sua boca e diziam: não é este o filho de José? Então, Lucas capítulo 4, do versículo 18 até o 22. Então, eles começaram a fazer todo esse questionamento que nós acabamos de ouvir também aqui no Evangelho de São Mateus. Eles passaram a não acreditar em Jesus. Por isso que eles fazem essas perguntas. De onde lhe vem essa sabedoria? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E aí vai falar dos parentes de Jesus. Como pode? Era para eles olharem então e verem toda essa sabedoria, e diante de toda aquela sabedoria expressa por nosso Senhor Jesus Cristo, era para eles confirmarem a sua divindade, mas eles não creram em Jesus. Eles não acreditaram em Jesus. Então Jesus não fez milagres lá. Uma vez que eles não acreditavam, Jesus também não ia fazer milagres só para fazer a vontade deles. Era preciso que eles crescem. É um ato de fé. Aí vemos Jesus no final dizendo: e Jesus não fez ali muitos milagres, ou melhor, Mateus, né, que está narrando aqui a vida de Jesus. Então Mateus fala: e Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Meus irmãos, a fé é uma virtude teologal dada a nós no batismo. Tanto que uma das perguntas que é feita àquela criança ou aquele adulto que vai ser batizado é essa. Aí fala ali para os pais, quando são as crianças, e aos padrinhos, disse: o que vocês vieram pedir? E ali os padrinhos falam: a fé. Como o adulto, né? Então pergunta para o adulto: o que você quer receber? A fé. Aí depois pode colocar também: eu quero receber o batismo.
e assim por diante. Mas é a fé. Então, na hora em que aquela criança ou aquele adulto que não foi batizado, o sacerdote derrama a água na cabeça, ou também pode ser que seja por imersão também, ali num lugar apropriado para que possa fazer por imersão. O sacerdote diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala o nome da pessoa, por exemplo, José Augusto, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele momento, aquela pessoa que está sendo batizada, ela recebe as 3 virtudes teologais porque estão relacionadas a Deus, elas nos impulsionam a Deus. Ela recebe a fé, a esperança e a caridade. É esta virtude da fé que o batizado ele recebe, que vai nos fazer crer na existência do nosso Deus. Ali nós passamos a crer, Deus existe, Deus nos dá esse presente. E aí nós vamos percebendo, através das coisas, da criação, através da Sagrada Escritura, dos ensinamentos que a igreja vai nos dando, nós vamos percebendo, nós vemos e cremos na existência de Deus. Deus existe. Agora vejam, se nós também não estimularmos a nossa fé com a leitura da Sagrada Escritura, com a meditação da Palavra de Deus, com a leitura da vida dos santos, o estudo da doutrina, ali começando pelo catecismo da igreja, entrando nos santos padres. Se nós não fizermos isso, o mundo, aí é que eu vou dizer, o demônio, vai fazer de tudo para nós perdermos a nossa fé. E aí na história da igreja nós vamos vendo, né? Quantos filósofos, como aquele Voltaire, que era francês, Rousseau, que era francês, e tantos outros, Marx, que não acreditavam em Deus e por isso foi estimulando o povo a perder a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que muitas pessoas que, justamente pelo fato de não ter uma fé solidificada e não alimentar, ela acaba perdendo a fé. Por isso esse fenômeno hoje de pessoas que vão para as faculdades, e até mesmo no ensino médio e tudo mais, com professores que já perderam a fé ou que nunca acreditaram em Deus, vão estimulando os alunos a dizer e mostrar que Deus não existe, aquela coisa toda, e vão mostrando fatos da Igreja Católica, na história da Igreja Católica, fatos que não são completos dentro da história, e vão falando de Inquisição, vão falando disso, vão falando daquilo, não falam da Inquisição como de fato ela ocorreu, e aí vai falando também, infelizmente, dos maus testemunhos de muitos sacerdotes, mas não mostram os bons testemunhos dos sacerdotes, de bispos, de santos e de papa. E vão estimulando esses jovens a perderem a fé. E aí nós nos deparamos com tantas pessoas que iam na igreja,
que aprenderam dos seus pais as coisas relacionadas à igreja, foram catequizados, batizados, fizeram a primeira Eucaristia, mas, infelizmente, não aprofundaram a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, na Santíssima Trindade, nos ensinamentos da igreja. Aí, de repente, numa situação dessa, perdem a fé. Como eu já falei recentemente, eu estava com um casal e o esposo, muito amigo meu, a esposa também, mas o esposo começou a falar do irmão dele que foi para a faculdade e acabou perdendo a fé. E hoje não crê em Deus mais coisa nenhuma, não quer saber mais de nada, e antes participava da igreja e tudo mais. Então, meus irmãos, nós precisamos ficar muito atentos, porque nós estamos vivendo uma crise a nível mundial, que vem lá da Revolução Francesa, passando ali pelo Renascimento, Iluminismo e tudo. Até mesmo aquele Voltaire, ele tinha uma raiva muito grande da igreja. Ele dizia que a igreja era a infame, aquela infame, ele dizia. E ele fez de tudo para destruir. Claro que jamais vão conseguir destruir a igreja católica, jamais vão conseguir apagar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é Deus, e ele já disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas mesmo assim, quantas pessoas que acabam se perdendo por causa disso. Então Jesus hoje no Evangelho, diante daquele povo que ele conviveu, e de repente Jesus começou a fazer sim milagres e falava com uma sabedoria muito grande. Lembremos que quando Jesus estava lá em Jerusalém aos 12 anos, ele começou ali a ensinar os mestres da lei no templo. Que sabedoria, de onde vem tanta sabedoria? E eles agora estão colocando um questionamento, eles não querem acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus disse, e aqui está dizendo, né? Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Eu pergunto para você que está me ouvindo agora, como está a sua fé? Está abalada? Quantas pessoas que estão com a sua fé abalada porque fizeram oração para que determinado parente pudesse ter sido curado e não foi, aí agora está dizendo que Deus não existe, que Jesus não existe? Jesus existe, mas se Jesus levou é porque precisava ir. E um dia nós teremos que ir. Outros perdendo a fé por causa de dívidas, e às vezes culpa a Deus porque eles não estão conseguindo pagar a dívida, mas foi você mesmo que criou essas dívidas? Agora vai culpar a Deus? E há muita decepção. E sem contar os orgulhosos segundo este mundo, os sábios segundo esse mundo, que estão se achando agora por causa de inteligência artificial, por causa de computadores que foram feitos, por causa do... Hoje nós vivemos essa questão da tecnologia. Então, eles, em vez de agradecer a Deus pela sabedoria que Deus deu para eles, eles estão sentando no lugar, querendo sentar no lugar de Deus, e estimulando as pessoas a não crerem em Deus e dizendo que, olha, essa sabedoria que você tem é de você mesmo. E as pessoas abandonando a igreja, mas graças a Deus tem muita gente se convertendo, viu? Graças a Deus tem muita gente voltando, mas tem muita gente também abandonando.
perdendo a fé. Alimente a sua fé na oração, rezando, lendo, como eu acabei de dizer. E aí nós nos deparamos com um questionamento que Jesus faz no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, o versículo é 8. Lá diz assim: digo-vos que em breve lhes fará justiça. Então, Jesus narra toda a história ali, depois vocês veem o que foi que aconteceu, mas eu quero ficar apenas com o versículo final. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Olha essa pergunta. Eu me atrevo a responder. A pergunta vou colocar que Jesus está dizendo. Quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Eu digo, em parte sim. Não sei se por parte de muitos ou de poucos. Mas como Jesus já tinha dito também que o caminho é estreito e largo é aqueles que entram pela porta, a porta larga, né? O caminho que leva à porta larga é o caminho aonde muitos vão. E a porta larga aqui é a porta que leva à perdição. E a porta estreita é o que leva à salvação. E Jesus disse que a porta larga tem mais gente indo do que na porta estreita, que leva à salvação, como eu acabei de dizer. Então, por aí nós podemos dizer assim, quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé por parte de poucos, em comparação ao número daqueles que perderam a fé, que não querem saber de Deus, de materialista, de ateu, de orgulhoso, vai ser muito maior. E eu pergunto a você, quando o Filho do Homem vier, você vai estar de qual lado? Do lado daqueles que creem ou do lado daqueles que não creem ou que perderam a fé? Espero que eu e você estejamos do lado daqueles que creem. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.